Acho que devemos sim, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por todos aí estarem aqui. A gente tem alguns assuntos interessantes aí que já foi colocado na pauta. Muito obrigado. Então, vamos começar, doutor Damasceno. Boa sorte, vamos em frente. Muito bem, boa tarde oficialmente a todos e a todas, embora todos já dê para entender, né? A gente colocou essa reunião hoje, esse encontro, mais para encerrar o ano, tendo em vista que alguma coisa tramitou, principalmente na Câmara Federal, que tem interesse, nós viemos ao longo do ano comentando sobre isso, e ver como é que fecha o ano e como já foi dito, algumas perspectivas para o ano 2023, que nós precisamos ficar bem atentos para vermos o que podemos fazer em prol das empresas que produzem a riqueza brasileira. Eu coloquei 3 temas. Um nós vamos falar mais um pouquinho, porque ele nos interessa mais diretamente, e os outros 2 é só mais en passant. Então, como vocês devem estar vendo na tela, está vendo, João? Levante o dedinho se está. Ok. Então, tem o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias, aprovado na Câmara Federal. É o projeto do Efraim Filho, que sai da Câmara e vai para o Senado, e ele também. Reforma tributária, e nós temos diversas PECs, e a PEC 128 e a PEC número 7, que estão avançando no Congresso, inclusive em discussões na semana passada. Temos também o Código Nacional de Defesa do Contribuinte, que foi aprovado na Câmara, trouxendo aqui alguns pontos para analisarmos, e também já seguiu para o Senado. Agora eu vou ter que voltar aqui atrás. Deixa eu ver se eu encontro aqui o som. Um dia eu aprendo. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Bem, Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias. É o PLP 178 de 2021, do deputado Efraim Filho,
reflexo nas empresas. Nós já comentamos aqui nesse espaço sobre esse projeto de lei, e ele veio ao encontro dos interesses das empresas, dos contribuintes brasileiros, principalmente porque a reforma ou as reformas tributárias que foram propostas não caminharam ao ponto de ser aprovada qualquer modificação. Então, conforme o Efraim até já comentou isso em diversas oportunidades, e ultimamente, agora em novembro, por ocasião do encontro de valor da ABAD, a finalidade realmente tem um resultado muito importante se por acaso for aprovado da forma em que está saindo da Câmara Federal. Eu trouxe aqui um resumo, só para nós entendermos o que ele está propondo, o que a relatora manteve ou acrescentou e o que foi para o Senado Federal, para a Casa Revisora, que é o Senado Federal, no caso. Então, o resumo ou a ementa da proposta é: institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, razão porque não precisa de muita discussão, que não está alterando a carga tributária, simplesmente as obrigações acessórias, diminuindo aquele custo do Brasil do cumprimento de 4, 5, 6 meses somente para regularização e pagamento de tributo. Então, ele diz aí o seguinte, que é com fundamento no artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, com a finalidade de diminuir os custos de cumprimento das obrigações tributárias e incentivar a conformidade por parte dos contribuintes. Quando falar em conformidade, eu quero chamar a atenção dos senhores quando chegarmos no comentário sobre o Código Nacional de Defesa do Contribuinte, que tem a ver muito com a conformidade. No âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente nos seguintes pontos: emissão de documentos fiscais pela instituição de uma nota fiscal única, ou seja, os diversos modelos de notas fiscais que nós temos hoje no Brasil, seja para a prestação de serviço, seja para a comercialização, será unificado em um só modelo chamado de Nota Fiscal Brasil Eletrônica, que é a NFBE. A apresentação de declarações fiscais pela instituição através da declaração fiscal digital. Então, todas as declarações vai para um banco de dados que denominaram ou denomina através do projeto de declaração fiscal digital. Utilização dos dados de documentos para a apuração de tributos, fornecimento de declarações preenchidas e respectivas guias de recolhimento de tributo pela administração tributária. Esse ponto do item 3 é de suma importância, porque haverá uma inversão de obrigação acessória. Enquanto hoje o contribuinte informa tudo para o fisco, todas essas informações que estão previstas no item 2, declarações fiscais através do sistema fiscal digital, ele vai gerar o tributo a ser recolhido, ou os tributos a serem recolhidos, no formato que hoje existe no Simples Nacional. A União, através desse sistema, devolverá para o contribuinte o levantamento mensal, que é o sistema mensal de apuração, e quem vai homologar é o contribuinte. Se o contribuinte concordar com aqueles dados, que aquele valor daquele tributo, naquela forma, está correto conforme o movimento que ele teve no período, ele recolhe através da guia que já veio no sistema eletrônico. Se não concordar com a forma de regulamentação, vai ter no mesmo sistema o questionamento e a apresentação do valor que é considerado, que ele considera como devido. Então, enquanto isso, a obrigação ela fica aguardando esse resultado. Na regulamentação, possivelmente, vai ser dito que a parte líquida e certa, ou seja, que o contribuinte já confirma, ele deve recolher no prazo estabelecido na guia. E a diferença vai ter questionamento para análise do sistema. O item 4, facilitação dos meios de pagamento de tributos e contribuições, incluindo modificando os respectivos documentos de arrecadação, ou seja, aplicação para todos os tributos do sistema de arrecadação hoje utilizado no Simples Nacional e na contribuição sindical. É uma guia só que vai para todos os entes beneficiários daquela obrigação. O inciso 5º, unificação de cadastros fiscais e seu respectivo compartilhamento em conformidade com a competência legal pela instituição do registro cadastral unificado. Então, esses diversos registros que você tem hoje, no município, no estado, na União,
todos os números de registro que hoje você teria unificado em um só, que é um cadastro único unificado para facilitar o controle. Hoje, para a pessoa física, já está sendo adotado o CPF como documento. Obviamente que o CPF não substitui ainda a identidade para todos os efeitos, porque no CPF ainda não tem a fotografia do cidadão, né? A fotografia do contribuinte. Então, quando tiver um documento único, diversos projetos nesse sentido, que tem o retrato, o CPF será o número que substituirá o registro civil, todos os registros do cidadão contribuinte. No dispositivo legal que regulamenta, tem um parágrafo dizendo o seguinte: o Estatuto objetiva a padronização de legislações e dos respectivos sistemas voltado para o cumprimento de obrigações acessórias, de forma que possibilite a redução de custos para administrações tributárias de todas as unidades federadas e para os contribuintes. Ou seja, o núcleo da proposta está nesse parágrafo único: a simplificação das obrigações tributárias, acessório, obviamente, que não está se tratando aí do imposto em si, ou do tributo em si, mas só das suas obrigações acessórias, que hoje, como se diz, é o nogórdio que está previsto nas propostas de reforma tributária em tramitação. Para a regulamentação de tudo isso, está se propondo a criação de um comitê chamado Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, cuja sigla é CNSOA. Ele é vinculado, na proposta, vinculado ao Ministério da Economia e composto por 12 membros, 4 membros da União, representando a União, 4 membros representando o Estado e o Distrito Federal e 4 membros representando os municípios. Essas 12 pessoas, que têm, obviamente, os auxiliares, funcionará da mesma forma que do Comitê Geral do Simples Nacional, para determinar as normas pertinentes, as obrigações que vão ser decorrentes e como vai acontecer o procedimento para a adoção dessa simplificação. O comitê compete instituir e aperfeiçoar os processos de simplificação, definindo padrões nacionais, que é válido do município, é válido em todos os municípios. Regulamentar a instituição, modificação, unificação ou extinção de obrigações tributárias acessórias pelas administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é uma unificação generalizada entre todos os entes federados, dos municípios à União Federal. A tramitação deste projeto, ele apresentou na Câmara Federal, o Efraim apresentou na Câmara Federal no dia 26 de outubro de 2021, no dia 27 de abril de 2022, ele foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. A relatora foi a deputada Paula Belmonte, da Cidadania do Distrito Federal. Ela apresentou um substitutivo com pequenas modificações, só adequações mesmo para atender algumas emendas que foram apresentadas, mas no bojo, no em si, ficou aquilo que nós acabamos de apresentar para vocês. No dia 6 de dezembro corrente, foi aprovado o regime de urgência que foi solicitado pelo deputado Efraim Filho. E, em virtude disso, não passou mais por outras comissões, foi direto para o plenário. E no plenário da Câmara Federal, novamente foi escolhida como relatora a deputada Paula Belmonte, que apresentou o mesmo relatório que já tinha sido apresentado na Comissão de Finanças e Tributação, e, finalmente, no dia 14 agora de dezembro, foi aprovado o relatório, a essência é aquilo que nós apresentamos nos slides anteriores, e no dia 16 de dezembro foi remetido para o Senado Federal, onde se encontra aguardando o despacho inicial. O despacho de recepção também já pode, inclusive, encaminhar para uma das comissões e lá ser nomeado o relator. Acredito que seja assunto somente para o próximo ano. A reforma tributária, PEC 128 de 2019 e a PEC 07 de 2020 estão avançando no Congresso Nacional. Deixa eu ver. Bom, a PEC 128, ela é
do deputado Luiz Miranda, do Republicano do Distrito Federal. O relator é o deputado Darcy Matos. Eles, em conjunto, mostrando a finalidade dessa PEC, que ela já foi, inclusive, aglutinada ainda na época da comissão especial que estava discutindo a PEC 45 e a PEC 110, ela foi aglutinada e atendeu à demanda que foi apresentada pelo Concefaz, pelo o Comitê dos Secretários de Fazendas. Eles, em resumo, dizem o seguinte: apontam seus autores que as mudanças sugeridas no texto constitucional, por um lado, aproveitam a sistemática engenhosa da substituição de tributos da PEC 45. E, como eu já falei no nosso encontro anterior, essa PEC 45 é a que mais tem possibilidade de caminhar, haja vista que ela tem origem na pessoa do Bernardo App, que é o secretário que vai assumir, secretário especial para a reforma tributária no governo a partir de 2023. E, por outro, mitiga os principais entraves para a obtenção de um consenso na direção da reforma, além de promover um novo equacionamento para as receitas obtidas entre as bases de consumo e de renda. O resumo disso aí é o seguinte: o Luiz Miranda e o deputado Darcy Matos, eles ouviram todos os questionamentos sobre as reformas, a PEC 110 e a PEC 45, e procuraram trazer para o bojo dessa proposta isso aí. Por isso é que na 110, quase tudo que está na 128 já está embutido lá na que está caminhando no Senado Federal, que é na 110. A 45, obviamente, que parou na Câmara Federal, não andou mais. A PEC 07 de 2020 é do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. A relatora na comissão especial, que é nomeada a comissão especial, é a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Ela apresentou um substitutivo. A redação original simplesmente extinguia todos os tributos existentes no Brasil hoje e remetia para que fossem criados através de uma lei complementar, de forma resumida, limitando-se a 5 tributos na forma que está no nosso proposta do nosso IBS. Mas a deputada Bia Kicis acrescentou reviveu alguns tributos e acrescentou outros. Então, ela manteve aí, cria tributos não previstos na PEC original, como a contribuição social sobre o lucro que está sendo extinta, a CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é um regulador de mercado, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, que seria extinto na previsão do deputado Luiz Felipe. Ela diz o seguinte: fecha a porta do nosso manicômio tributário. Manicômio tributário é uma expressão que foi utilizada pelo Alfredo Becker, o nosso tributarista famoso, Alfredo Becker. Ele chama que a tributação brasileira é um verdadeiro manicômio tributário. E muitos deputados, muitas figuras têm utilizado essa terminologia para mostrar a dificuldade que tem o contribuinte brasileiro e os seus atores. Então, ela diz o seguinte: fecha a porta do nosso manicômio tributário, buscando fortalecer nosso federalismo, simplificar a tributação sobre o consumo, emancipar os entes federados e desobstruir nosso crescimento econômico. Agora, tem umas propostas aqui que eu achei meio complexas, que nós vamos ver. Principais pontos: imposto sobre a renda é da competência compartilhada entre União, Estados e o Distrito Federal. Então, a lei estabeleceria essa competência, que teria uma alíquota para a União, uma alíquota para os Estados e o Distrito Federal, e uma participação para os municípios, através do Fundo de Participação dos Municípios, que ela está recriando. Imposto sobre o consumo, é aquele nosso IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ele não seria aplicado nas operações para revenda, ele seria aplicado somente em operações para consumo, principalmente para a pessoa física. Estão excluindo a pessoa jurídica, porque para evitar que a compra em CPF para revenda, então fica só para a pessoa física.
também é da competência da União, dos Estados e do Distrito Federal, sendo que a Receita também terá uma participação para os municípios, será calculado por fora, ou seja, não é embutido, no precisando da nota, se destaca o valor. Não será aplicada, em hipótese alguma, o Instituto da Substituição Tributária, e terá também alguns produtos essenciais que irão ser tributados através do sistema de seletividade. Eles aqui não estão propondo o imposto especial, como hoje tem para alguns produtos considerados supérfluos. Essa seletividade seria pela essencialidade e não em virtude do produto ser supérfluo. Mais ainda, imposto sobre o patrimônio. O ITR ficaria o ITR e o IPTU. O ITR hoje é da União, o IPTU é do município. Passaria todos os dois para o município, conforme já está previsto na PEC 110, na proposta do Raul. Então, o ITR passa na proposta do Raul, seria cobrado pela União e repassado para os municípios onde se localiza o imóvel. Se o imóvel estiver em dois municípios, fazer uma partilha, conforme previsão da PEC 110. Seria o extinto dentro do período de transição, não seria imediatamente, o IPI, talvez entrasse lá na questão da seletividade, não sei, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo, também, o ISS, que vai entrar no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a CID do combustível. Você viu que ela está mantendo a contribuição de intervenção no domínio econômico, mas está acabando a que existe hoje. O que existe hoje é sobre o combustível. Então, só existe seria criado para outras situações, menos para o combustível. E também seria extinto o salário educação, que existe hoje. Isso tudo num período. Primeiro período, 3 anos depois da aprovação, cairia alguns desses tributos. Mais 2 anos depois, cairia o restante, com toda a extinção desses tributos, no prazo de 5 anos, que ela considera que seja o período de transição necessário para a implantação dos novos impostos ou tributos. A PEC 45, nós temos comentado bastante, que é a PEC que caminhou junto com a PEC 110, inclusive da comissão especial, que foi extinta o ano passado. Ela foi assinada pelo deputado Baleia Rossi, tem origem no trabalho do Bernardo App. Ela aglutina PIS, COFINS, IPI, CBS e ISS no IBS. O IBS, vocês estão vendo que a Bia aqui está colocando somente para o consumo. Se na PEC ainda 07, está previsto que o imposto, o IBS, será realmente no consumo, será destinado ao Estado onde fica o consumidor, sem qualquer participação do Estado produtor. Também isso está previsto na PEC 45 e na PEC 110. Ele tramitou, obviamente, essa PEC, tramitou na Câmara Federal, sob a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro. Hoje está parada, não está tramitando. Mas, como eu já falei nesse espaço, essa PEC tem toda a possibilidade de ser a que mais vai tramitar a partir do próximo ano, em virtude da figura que vocês estão vendo aí do Bernardo App, que vai ser o secretário especial para a reforma tributária. Esse projeto nasceu exatamente da lavra dele e acredito que ele vai dar maior atenção a essa proposta. A PEC 110 estabelece o IBS dual, ou seja, o IBS federal, que seria com a CBS, que inclusive a PEC 110 já traz previsão de reforma na Constituição Federal para a criação do IBS federal, ou seja, para a criação da CBS, aglutinando o PIS e a COFINS, e aquele problema que nós comentamos, que a CBS ela traz um alíquota de 12%, quem paga hoje sobre o lucro presumido, os prestadores de serviço, que pagam 3,65%, iriam pagar 12%, então é um valor muito elevado. Os que já têm tributação sobre o lucro real pagam 9,6%.
Então, isso já é para 12, não fica tão distante, mas mesmo assim é um aumento de carga tributária muito grande. É preciso uma atenção especial com a criação dessa CBS, que está na Câmara Federal, através de um projeto de lei do governo federal. É uma lei ordinária, não é nem uma lei complementar, é uma lei ordinária, que transforma o PIS e a COFINS na CBS. E mais ainda, a CBS, por ser uma contribuição social, ela não tem a previsão da anualidade, ela tem a previsão da noventena. Então, ela entra em vigor 90 dias depois de sua publicação, diferente dos impostos, que tem a previsão da anualidade. E o outro, que é o IBS dual, o outro seria a aglutinação do ICMS e do ISS. Esse já está bem avançado, inclusive da PEC 110, já havendo quase que um acordo, porque os próprios estados e o Distrito Federal aceitaram que a criação do fundo, 2 fundos, que é para manutenção da arrecadação equilibrada, seja feito através da retirada de um percentual da receita do IBS, do ICMS, mais do ISS, para fazer esse fundo, que era a briga com a União, era exatamente que esse dinheiro viria da União. Bom, o relator lá no Senado ainda é o senador Roberto Rocha, só que ele não foi reeleito. Né? Obviamente que a partir de janeiro tem que ser nomeado um novo relator lá no Senado Federal. Aí está SAM, mas é SAM. Houve um pequeno erro aí, mas é senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, não foi reeleito. Código Nacional de Defesa do Contribuinte. A autoria do deputado Felipe Rigoni, mais diversos outros do Espírito Santo. O relator é o deputado Pedro Paulo, que aproveitou pouco do projeto originário, fez um substitutivo bem mais amplo, e aglutinando diversas legislações esparsas, inclusive as sugestões daquela comissão especial que foi criada pelo Senado Federal e pelo o Supremo Tribunal Federal, para analisar a lei das multas, lei das sanções tributárias, a lei do processo tributário e a lei da execução fiscal. E dentro das proposições tem muita coisa que está aproveitado nessa proposta que foi já aprovada na Câmara Federal, agora no dia 8/11, e subiu para o Senado Federal no dia 16/11, onde aguarda também o despacho inicial. O que tem de importante lá eu acho que essa lei ela é muito benéfica para o contribuinte. Vejam bem, os bons pagadores poderão contar com flexibilização de prazo para pagar tributos. São Paulo tem aí o programa Nos Conforme para o recolhimento do ICMS. Então, o contribuinte que paga em dia tem alguns privilégios. No estado do Ceará tem o programa Pai d'Égua, também classificando os contribuintes em categorias pela sua atenção aos recolhimentos dos tempos devidos. Eu acho que o outro estado que tem é o estado do Sergipe, que tem outro programa cujo nome eu não me lembro agora, mas também classificando os contribuintes em 3 categorias e, com isso, alguns benefícios para aqueles que são bons pagadores. Concessão de desconto progressivo pela adimplência contínua, de condições mais favorecidas na resolução dos litígios fiscais, prioridade da análise de processos administrativos e na devolução de créditos fiscais, e acesso a canais de atendimento simplificada para orientação e regularização. Tudo isso está previsto na proposta. A proposta também se preocupou com o processo de desconsideração da personalidade jurídica. Nós sabemos perfeitamente que um projeto que foi apresentado no ano de 2008, depois de 14 anos de tramitação, foi aprovado no Congresso Nacional e foi mandado à sanção. Por parecer do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que diz que realmente passou 14 anos e não foi modificado em nada, já está totalmente obsoleto e conflitando com as normas da nossa reforma trabalhista de 2017, do presidente Michel Temer, e também do Código de Processo Civil, que foi instituído em 2015. Então, ele já feria esses 2 institutos, eu já estava obsoleto, foi orientado no sentido de que houvesse
o veto integral. E isso aconteceu sexta-feira passada. O presidente da República vetou integralmente o projeto de lei. Então, a regulamentação está vindo modificada nesse projeto que está tramitando, que foi para o Senado Federal. Alguém chamou? Não, né? Dívida ativa. Também proíbe a inscrição do contribuinte devedor se não lhe tivesse sido concedido o direito de defesa. Então, se por acaso há uma autuação fiscal, um processo administrativo, e só está incluído lá a pessoa jurídica, a certidão de dívida ativa não pode incluir o nome de qualquer sócio, se ele não foi chamado a se defender através do seu CPF. Isso, inclusive, aglutina uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu nesse sentido, então está sendo agora positivado através dessa proposta de lei. Compensação de tributos. Vem uma forma de regulamentar essa compensação. Inclusive, estabelecendo prazo e tudo mais, e normas pertinentes, protegendo para, digamos, você vai ter um crédito fiscal de PIS e COFINS, e o PIS e a COFINS são extintos, então o tributo que for criado em seu lugar também é passível de compensação pelo crédito do tributo anterior, e isso também serve para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro, para o IPI, ou seja, os tributos dos entes federados. O que eles estão propondo aqui também é que haja uma extensão, já que possivelmente haverá uma aglutinação de impostos em um só para depois ser redistribuído, que os créditos fiscais sejam aproveitados para pagamento dos tributos que receberá o outro nome, embora vá para a destinação diversa do devedor. Digamos, você vai pagar o IBS estadual, o infraconstitucional. Esse IBS ele vai para os estados e para os municípios. Você tem um crédito de ICMS, ficou para trás. Então, você pode utilizar para pagar esse IBS, e quem vai repassar a parcela do município é o estado, que era o devedor. A possibilidade também de julgamento das questões entre fisco e contribuinte através do Instituto da Arbitragem. Outra importante modificação que está sendo proposta é a possibilidade de você, no decorrer do processo administrativo tributário, você chegar e garantir. Por exemplo, se você hoje tem a previsão, se você, no prazo de impugnação, você paga, tem uma redução da multa. Se aí depois você não fez isso, no prazo do recurso, depois do julgamento de primeira instância, vai recorrer administrativamente, você pode pagar com a redução da multa no valor inferior. Então, estou trazendo isso também para a garantia. Se você der a garantia, tem que garantir pelo valor com a redução. E não é só para o pagamento que teria a redução, é uma previsão que está também desse projeto de lei. E quanto ao crime tributário, hoje não existe uma dúvida muito grande, inclusive tratamentos diferenciados, no que diz respeito à questão dos crimes tributários, um momento em que você pode ser denunciado. Então, tem algumas decisões, mas isso não está positivado. Está trazendo agora a positivação no projeto de lei, que você só pode ser chamado à barra da justiça por um crime tributário depois de transitar em julgado todas as instâncias administrativas. Então, enquanto couber recurso administrativo, não pode haver a denúncia. Porém, tem uma exceção. Se você é costumeiro, é aquele que quanto mais no cometimento de crimes tributários, aí você perde a primariedade e não terá esse benefício. Por isso que diz que beneficia aqueles que cumprem com suas obrigações. Bem, tem outros pontos aqui, eu vou resumir. Quantidade de notificações pode ser usada para critério de bônus de eficiência e produtividade. Aquele que tiver menos autuações ou notificações terá digamos, um sinal verde maior. O processo administrativo fiscal será suspenso, isso é para os advogados e contadores. O processo administrativo fiscal será suspenso entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.
é o mesmo prazo que hoje é nos processos judiciais, que ainda está o seguinte: o processo judicial, os prazos suspendem a partir do dia 20 de dezembro, amanhã, por exemplo, e voltam a correr a partir do dia 20 de janeiro. Mas os processos administrativos não têm essa suspensão. Alguns estados já adotaram nos seus contenciosos, mas ainda não é generalizando. Então, esse código está generalizando para todo o processo administrativo. Os estados e municípios não poderão cobrar correção monetária ou taxa de juros de mora sobre seus créditos tributários em patamares superiores aos cobrados pela União. Hoje a União cobra pela Selic, nós temos estado e município cobrando pelo IPCA, outros pelo IGPM, outros. Então, haverá uma unificação nesse sentido, já tem outros projetos tramitando também nesse sentido, mas esse aqui está mais avançado. As fazendas públicas dos municípios poderão compartilhar atividade de fiscalização, lançamento e cobrança de tributo para otimizar sua capacidade tributária. Isso já tem, através de convênio no CONFAS, a possibilidade de um estado fiscalizar em outro estado. Eles estão querendo generalizar para os municípios essa proposição. Bom, em resumo, tem muitos outros pontos, mas ficaria muito longo nós ficarmos aqui pegando cada um. Eu vejo com bons olhos a proposta que está em tramitação desse código que foi apresentado, e principalmente no substitutivo do relator, o deputado do Rio de Janeiro. Era essa correndo que as mensagens que eu tinha para hoje estão nos abertos a discussões, debates e tudo mais. Bastante coisa, doutor. Vai encerrar o ano. Você vai mandar o vídeo para nós, né, disso aí, porque muita coisa eu fiquei bastante confuso aí com as modificações, enfim, vamos dizer, os caminhos que serão tomados. Então, você mandando esse vídeo aí, eu quero dar mais uma passada, mas é muita coisa, muita modificação, e obrigado aí por você poder reunir isso e passar para a gente, lidar com isso agora, depois, no próximo ano. Emerson, pode desligar o microfone. Uma pergunta. Esse Estatuto Nacional da Simplificação de Obrigações Tributárias é uma lei que agora ela vai precisar ser regulamentada, é isso? A regulamentação, ela não precisa ser através de decreto, porque isso é destinado a alguns órgãos. Mas ela não foi aprovada ainda não, ela passou na Câmara e foi para o Senado. Obviamente que as normas de aplicação do dia a dia, até para a orientação dos auditores fiscais, ela precisa de portaria, de instruções normativas e possivelmente de um decreto. No Brasil, nós temos algumas regulamentações que não dependem do decreto. Como ela está trazendo uma norma muito clara, esse estatuto ele pode ser regulamentado através de instruções normativas. Mas de uma forma padronizada de norte a sul do Brasil, onde todo mundo vai usar o mesmo layout para nota fiscal e assim por diante, é isso? É isso. Então, não terá mais nota fiscal de serviço, não terá nota fiscal modelo X, modelo Y, a nota fiscal brasileira e só. Nota fiscal Brasil eletrônica. Esse é um pleito do pessoal da AFRAC, que está lá dentro da UNEX, e eles já vinham falando de algum tempo isso, e foi uma vitória realmente essa evolução. Por óbvio, tem a participação, pelo que eu li aqui, do próprio pessoal da Receita e etc., porque eles também têm interesse nessa simplificação, né? Mas a AFRAC, que é uma associação que trata de automação comercial a nível nacional, eles têm esse desafio, né? Um fornecedor do Rio Grande do Sul, conforme o estado que ele anda, tem que ir se adaptando a diversos layouts, etc. E essa simplificação, claro, vai criar um transtorno para todo mundo aí que vai ter que se adaptar. Mas, uma vez adaptado, vai ficar igual para todo mundo. Então, quem trabalha ainda com venda interestadual e etc., vai ficar mais simples, né, de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. A origem dessa proposta, Emerson, foi exatamente nessa associação. Só uma ajuda nessa linha que o Emerson comentou. Nós temos escritório de contabilidade e dentro tem uma dificuldade das notas fiscais de serviço,
que cada município pode estabelecer seu layout da nota fiscal de serviço. Então, multiplica aí 5.000 municípios, vamos dizer que tenhamos, né, repetições aí de modelos, mas olha o N formatos de arquivo de serviço que você tem que baixar um por um e não consegue importar de maneira automática para dentro da empresa, nem para dentro da contabilidade. Então, assim, de início, há de fato esse transtorno em ter que se adequar, mas num curtíssimo prazo, vejo com um ganho de escala de produtividade. O pessoal que trabalha com TI da informação já está trabalhando nisso, né? Mas, viu, Weber, só confirmando, isso foi uma reunião em que essa associação participou e apresentou esse projeto, a minuta do projeto para o Efraim. Uhum. E o Efraim, de imediato, tomou para si e apresentou, e trabalhou bastante, tanto que, inicialmente, o ritmo era um ritmo mais lento, e ele, quando já agora em dezembro, ele foi lá e apresentou o pedido de urgência e conseguiu aprovar e já levar o mesmo relatório que era da Comissão de Finanças e Tributação para o plenário da Câmara Federal e ser aprovado em tempo recorde. Então, é uma maravilha, eu vejo como muito, muito bom. São dois projetos que eu vejo com bons olhos, que é esse projeto da simplificação e o projeto do código. Há quanto tempo se luta por um código federal? O federal. Então, tem o federal, tem os estaduais, federal e estadual. Agora, esse vem como sendo federal, estadual, distrital e municipal. Então, é importante. Por exemplo, alguns estados já têm. São Paulo tem o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de São Paulo. O Ceará tem o Código de Relacionamento com o Contribuinte. E alguns outros estados têm funcionamento. Mas funcionando, assim, o Paraná também tem, parece, né, Marcelo? Não tem... Cadê o doutor? Doutor Sérgio. Temos, sim, senhor, doutor. Tem, né? Paraná e Santa Catarina têm, inclusive, leis muito semelhantes. Certo. Inclusive o do Ceará aqui, eu tive o privilégio de fazer a redação da proposta, e hoje eu sou o presidente do CONDECON, do Conselho de Defesa do Contribuinte, porque nós temos alternância na presidência. O presidente, 2 anos, é alguém da Secretaria da Fazenda, foi a doutora Fernanda Cobaíba, e eu fui o vice dela. Agora eu sou o presidente, e a secretária adjunta é minha vice. Em abril, entra alguém da Secretaria da Fazenda novamente e vem alguém das entidades privadas para a vice-presidência. Então, funciona desse jeito, mas é um em cada local. Como disse o Anderson, quantas notas fiscais modelo nós temos espalhado pelo Brasil? E só de ICMS, que tinha um ICMS no modelo, né? Modelo de nota fiscal de entrada, modelo de nota fiscal de saída, modelo de nota fiscal não sei de que, há tanto modelo. Agora não, vai ser unificado na nota fiscal Brasil eletrônica. É essa a proposta. Obrigado. Continua o debate. O debate agora é esperar o que vai acontecer a partir do dia 2 aí, né? Dia 2. Acho que o Lula deu um sinal, pelo menos, né, nomeando aí o API para, né, como secretário especial, se não fala a memória, né, nessa questão secretário especial da reforma tributária. Da reforma tributária. Acho que isso aí para sinalizar o que vem pela frente, né? O problema é que podem desidratar, tudo aquilo que for votado e aprovado pode necessariamente ser totalmente diferente do que ele deseja. Esse é o detalhe, né? E aí, como até o Roberto, que era meu ex-presidente, falou assim que não faz sentido um sistema onde o fisco reclama, a empresa reclama, o Estado reclama, o município reclama, então por que não se resolve, né? Então, agora, o problema é que todo mundo quer pagar menos e o fisco arrecadar mais. Essa conta aí que não fecha, né? E nunca vem proposta para reduzir e o fisco, como todo negociante aí, como todo mundo joga para cima para dar um desconto lá na frente, né? Então a gente tem que ficar muito atento às pegadinhas aí que tiver nas entrelinhas. O doutor Damasceno vai ter muito trabalho para nos assessorar aí nesse momento. Vamos avante. César. E aquilo que Marcelo,
Que Desculpa, o pela Legislativo não ordem resolveu, o presidencial. STF resolve. Bom, estava o Emerson e o César, aí o... Não, está pela ordem presidencial, amigo. Eu sou só um Então, pela ordem subalterno. presidencial, Emerson. Não, eu estou brincando, eu falei aquilo que o nosso legislativo não resolveu, os ministros do STF vão lá e vão resolver, vão legislar e vão resolver, não tem problema, eles já estão dentro do legislativo fazendo a parte deles. Muito bem, é verdade. Doutor Marcelo, dentro disso que o Anderson colocou, realmente a reforma tributária ela está aí, tem as pegadinhas e tudo mais. Mas, independente da reforma tributária, que a gente também sabe, não sabe se vai sair ou não, a gente tem pelo menos uns 20 anos aí participando de discussões de reforma tributária e sempre fica massificado, fica agarrado, né? Até por conta que os estados não querem abrir mão do ICMS principalmente. Mas, com referência ao ICMS, você só tem acompanhado essas discussões aí, principalmente que houve um CONFAS semana passada no Alagoas, com relação ao aumento das alíquotas modais nos estados, inclusive até objeto de colocação aí no grupo da BAD de alguns estados aumentando. O senhor tem acompanhado? Como é que o senhor tem visto? Tem alguma César. conversa Eu conversei recentemente com a doutora Fernanda e até digo o seguinte, ela será a futura presidente do Concefaz. Tá? E o que aconteceu foi o seguinte, com essa mudança da tributação do combustível, os estados que foram pegos de surpresa, porque foi no andar da carruagem, estavam correndo para modificar. Alguns estados andaram propondo já a mudança dessas alíquotas. Porém, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar o veto, Supremo não, o Congresso Nacional, de derrubar o veto aí que tinha do repasse do valor pela União para os estados e o Distrito Federal, foi derrubado, então vai ter que repassar, haverá reposição do caixa dos estados e do Distrito Federal. Razão porque não há mais a necessidade de se buscar suprir essa perda de arrecadação. Então, os estados não estavam esperando essa decisão, ou do Supremo Tribunal Federal, e houve no Supremo Tribunal Federal um acordo, foi homologado o acordo entre os estados e a União, e mais o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente para que não houvesse o repasse da União para os estados e o Distrito Federal. Significa o quê? Significa que os estados e o Distrito Federal não vão mais perder dinheiro com essa modificação, porque esse dinheiro vai ser reposto pela União. Em assim sendo, eu acho que eles recuam no sentido da mudança dessas alíquotas. Certo? Estou certo, doutor Sérgio? Obrigado. Doutor Damasceno, só nessa, desculpa, eu tinha visto recentemente, antes da alteração promovida aí na questão dos combustíveis, que o Supremo tinha decidido sobre a essencialidade do produto. Então, por exemplo, energia elétrica, você não pode taxar 21%, 25%, como a gente vê em alguns estados. E combustíveis, se não falha a memória, também estava nessa mesma linha. Então, partindo do pressuposto dessa essencialidade, combustível não tinha que ter um limite e seguir a alíquota, pelo menos a alíquota modal do ICMS dos estados? Ficou da seguinte maneira, o acordo firmado e homologado. Combustível, diesel, com exceção da gasolina e a energia. Ficou como produto essencial. A gasolina fica fora, vai ter uma tributação diferenciada. Mas não precisam aumentar porque a União vai suprir essa necessidade conforme a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, e essa parte da reposição pela União aos estados e ao Distrito Federal ter sido vetada pelo presidente da República, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Então, ou seja, embora a gasolina fique fora da categoria de essencial, não haverá necessidade dessa tributação elevada em virtude dessas decisões. Doutor Sérgio, o senhor ia falar. Doutor Damasceno, não, ia só lhe dizer que o senhor está sempre certo, como o senhor falou.
Mas aqui no Paraná eles não desistiram, não só não desistiram, como já aprovaram a mudança e a lei já foi, inclusive, publicada. Então, aqui a alíquota modal foi alterada de 18 para 19, foi alterada a do álcool, o etanol hidratado, que foi reduzida, essa foi reduzida para 12, em conformidade com esse acordo, né, que reconheceu o gás, o óleo diesel, que já era também uma alíquota de 12. Mas, assim, o estado do Paraná, segundo os cálculos da Receita Estadual, teria uma perda de 6,6 bilhões de reais. E com essas alterações, eles imaginam que vão recuperar pelo menos metade disso. E tem outras alterações ainda que estão sendo analisadas lá pela Assembleia Legislativa. Mas não vão recuar, não, já está... Tu sabe quais são os produtos, doutor Sérgio? Que estão alterando a alíquota? Sim. Eles estão alterando a alíquota modal de 18 para 19, né? E aí já pega praticamente tudo, né? É verdade. Que tem alíquota específica, eles reduziram a da energia elétrica para ficar de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ajustaram também a do etanol, mas dos produtos em geral vai aumentar de 18 para 19. Muito bem. Foram poucos estados, mas teve alguns, eu não sabia que tinha sido aprovado. Sabia que havia a proposta tramitando. A notícia que eu tinha era em 3 estados, e os outros estavam aguardando o desenrolar dessas 2 situações. Como a negociação lá no Supremo Tribunal Federal estava bem avançada e houve a concordância da União, aí foi feita essa homologação, então alguns estados nem chegaram a apresentar o projeto de mudança, mas alguns avançaram nisso, né? Mais alguma colocação, meus amigos? Bem, então, seu Doval, acho que por aqui a gente pode encerrar o nosso ano. Eu só queria trazer uma notícia para vocês, o seguinte: no dia 24 de janeiro, a DASP, com a permissão do presidente Sandoval, eu trago essa notícia, nós vamos estar recebendo lá na DASP o presidente do CONFED, do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, e o presidente do CORE São Paulo. E nós vamos estar assinando um termo de compromisso de parceria, visando facilitar a relação do Conselho Federal e do Estadual com os representantes comerciais que trabalham no setor, no segmento de atacadista e distribuidor, para evitar algum mal-estar e para, possivelmente, nós colocarmos na própria ADASP digamos, um canal de regularização desse pessoal, abrindo a possibilidade de negociação, de redução, de diminuição de obrigações, etc. Exemplo disso nós fizemos aqui no Ceará, nós assinamos agora em novembro, assinamos esse termo de compromisso, inclusive aqui o Conselho dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará me autorizou a fazer a minuta, foi feita a minuta conforme os atacadistas, e eles não alteraram, concordaram, e o presidente do Conselho Federal veio para a assinatura desse documento. Gostou do documento, trouxe o presidente de São Paulo, e nós tivemos uma reunião, e já está marcado o dia 24 de janeiro para nós assinarmos oficialmente esse documento aí em São Paulo. Possivelmente, em fevereiro, nós teremos uma reunião lá na Bahia para poder assinar um documento semelhante. E as entidades estaduais que tiverem interesse nesse intercâmbio, é fácil fazer o contato, eu posso mandar para vocês a minuta, para quem quiser analisar, e obviamente alterar dentro das necessidades de cada localização, né, de cada local, e avançar nesse sentido. É um documento importante porque aproxima. E o problema maior que nós estávamos tendo aqui é porque o sindicato dos representantes comerciais confunde a categoria de profissional para a categoria de empregado e quer tratar os representantes comerciais, principalmente pessoa física, como empregado do atacadista e do distribuidor.
trazendo exigências que são indevidas, querendo antecipação de comissão, ajuda de custo, essas coisas que não podem, que deturpam realmente, tiram a natureza da autonomia do contrato comercial, que é o contrato de representação comercial. Então, esse documento traz esses esclarecimentos todos, e uma parceria do trabalho conjunto entre os conselhos regionais e as entidades representativas de cada estado. Então, nós fizemos isso aqui, vamos fazer em São Paulo, no dia 24 de janeiro, e quem quiser a minuto, eu estou à disposição para informar, para encaminhar. Ótimo, doutor Damasceno. A instituição tem interesse de estar conversando sobre isso, inclusive com a provável participação da Federação do Comércio aqui no Espírito Santo. Tá? Muito bem. Palavras de despedidas, pessoal, por mim, muito obrigado por esse ano que passou e desejar a todos muitas felicidades, saúde, paz, amor, prosperidade, tranquilidade, nenhuma surpresa desagradável, não é? Nenhuma surpresa desagradável, que tudo corra bem. Sandoval. Amém. Muito Quer rezar obrigado. o Pai Nosso? Não, né? Vamos lá. Pai Nosso? Por que não? Se o amigo quiser puxar, a gente acompanha. Não, só brinquei só, porque no dia que você falou isso, só faltou rezar o Pai Nosso. Tá bom, amigo. Sim. Eu resumi. Tivemos um ano bem conturbado e a gente espera terminar, que fique dentro dos conformes. Eu agradeço a presença de todos vocês, fizemos bastante avanço, tivemos progressos muito grandes aí, com a dedicação do doutor Damasceno aí, nos orientando, nos protegendo, nos avisando. Enfim, acho que foi um ano profícuo, foi muito bom. Fui para a entidade, para todas as entidades nacionais, para a base como um todo. A gente progrediu bastante e temos boas novidades aí para frente. Esse nosso compromisso do dia 24 é muito bem-vindo. Faz tempo que a gente quis acertar essa situação dos nossos representantes que estavam inadimplentes, que não podiam utilizar mais a carteira e tal. Então, tudo isso é um progresso muito grande. Eu agradeço ao doutor Damasceno por trazer essa pauta para nós, da DASP. E, se Deus quiser, dia 24 a gente assina isso. Muito obrigado, Feliz Natal a todos vocês. Sandoval, antes que você conclua, amigo, parece que a Cátia está com a mãozinha levantada. Quer falar, Cátia? Pois não. Acho que ela só levantou a mão. Para dar o tchau. Está dando tchau, sim. Então vai lá, Sandoval. Então é isso, para finalizar. Muitíssimo obrigado a todos vocês, muitíssimo obrigado pelas participações. Doutor Damasceno, muito obrigado pelo teu esforço. Podemos contar com você, por ter podido contar com você e até então, e se Deus quiser futuramente também, para nós é um prazer, é um avanço, é uma coisa muito boa. Muito obrigado, Feliz Natal, que vocês tenham tudo isso em paz, em família, que a gente termine o ano e amanhã, no ano que vem, a gente começa um novo ano para o Brasil. Vamos para frente, bola para frente. Saúde, força e união para todos. Bom Natal. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Agora o homem do Marcos Frediano. Bom ano novo a todos. Amém. Bom ano. Amém. Todo mundo, tudo de bom. Tchau, tchau.